hoje no podcast Voz, recebo uma mulher que representa resiliência em sua forma mais profunda. É delegada de polícia, especialista em direitos humanos, mas acima de tudo é uma sobrevivente. Amanda Souza transformou a dor da maior tragédia da sua vida em um método para ajudar outras mulheres a se reerguerem. Então, hoje, doutora Amanda, é um imenso prazer te ouvir, te conhecer, né, ainda que à distância. E, como eu já te disse, já te admiro, já te acompanho e tenho aprendido muito com você, com todos os ensinamentos. E é uma colega de trabalho, né? Nós estamos aqui à frente da pauta de proteção de mulheres. E isso nos orgulha muito recebê-la aqui com essa experiência. Seja muito bem-vinda, doutora. Janeira, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho da minha história e da minha experiência de vida. Fiquei muito feliz com o seu convite e estou aqui. Vamos contribuir para que o programa seja um sucesso aí. Conte comigo sempre. Amém. Doutora, eu vou começar perguntando sobre esse momento, né? Essa vivência sua, a sua vida, o que mudou, essa dor que você passou profunda e o que mudou a sua vida para sempre, né? Então, quero que todos que estejam aqui no Movimento Voz ouvindo e que vão assistir em outra oportunidade, entenda como é possível, né? Como que mesmo diante de tamanha dor, você consegue ainda passar positividade, passar resiliência, passar transformação para as pessoas. Eu digo que diante de todo o sofrimento, né, de toda dor, a gente sempre tem duas escolhas. Ou você se entrega a ele e acaba se sucumbindo à dor, ou você usa essa dor como gatilho, como impulso, né, para te fortalecer e para que você consiga fazer algo além do que você fazia antes. E diante dessa tragédia que me aconteceu, eu tive essas duas opções. Não imaginei lá atrás que o fato de eu não me entregar como ele queria fosse impactar tanto na vida das pessoas. E ao me verem de pé, muita gente começou a se reportar a mim que não conseguia entender como é que eu ficava de pé diante de tudo que tinha me acontecido, né? De repente eu não tinha mais família. Eu sempre digo que não tiraram de mim só meus 2 filhos, tiraram de mim uma vida que eu construí por 20 anos. Então toda a noção que eu tinha de família foi embora de uma hora para outra. E de repente eu estava em outro estado, sozinha, e tinha perdido tudo. E quando eu fiquei de pé, movida única e exclusivamente nesse primeiro momento, né, pelo fato de que eu não poderia permitir que ele tirasse de mim o que eu realmente queria, minha vida, né, minha sensatez, minha lucidez, que ele não concretizasse a mensagem que ele me deixou, que meu futuro seria de tristeza e solidão. Inicialmente eu estava muito movida só a isso. E ao me verem de pé, as pessoas começaram a me dizer: olha, você me ajuda a transformar a minha dor. Eu estou aqui dando importância demais para coisas tão pequenas, estou deixando ser consumida por uma dor tão pequena, uma coisa que eu posso resolver, e você está aí diante disso. E com alguns relatos assim nesse sentido de pessoas sendo transformadas ao verem o meu testemunho, ao me verem de pé diante da minha perda. Aos poucos eu fui entendendo que aquilo ali era muito maior do que eu imaginava. E quando lá atrás muita gente falava assim para mim: olha, mas Deus tem algo muito grandioso para a sua vida. Eu lembro uma vez na terapia, eu falei para minha psicóloga: olha, eu só queria que alguém colocasse um banquinho para que eu subisse só um pouquinho, só para eu ver se está muito longe, se eu vou aguentar esperar. Porque era angustiante e aos poucos eu fui vendo isso. E de repente tinha várias pessoas que estavam se inspirando em mim, na minha força, ao me verem de pé, se inspirando no meu testemunho para transformarem suas vidas. Isso hoje é o que me motiva, isso hoje é que eu entendi que é esse o meu propósito, entendi que é isso que Deus espera de mim
e enquanto eu tiver forças, enquanto eu tiver gás, eu vou estar lutando e vou estar gritando ao mundo, tanto pela questão, né, do luto, como a gente pode passar pelo luto de uma forma mais, com menos dor, de uma forma mais leve, assim como também a questão da violência doméstica. Então, eu acabei unindo duas situações que trazem muito sofrimento para muitas de nós, que é a questão de saber lidar com o luto e de você lidar com a violência doméstica e não ser vítima, né, também de um relacionamento abusivo. Doutora, mas como é enfrentar, como é conviver com tudo isso, e sendo, né, como você traz essa mensagem para mulheres que ocupam cargos de liderança, cargos, social, de tamanha expressão como o seu, né, e você mostrando a sua vulnerabilidade, você aqui nos trazendo essa mensagem de coragem mesmo. Então, como que você fala para as mulheres hoje que têm medo, que têm vergonha, porque nós somos movidas também por uma exigência, uma cobrança social que nos impõe e que muitas vezes não nos permite nos reconhecermos vítimas, e pedimos socorro. Então, Então, eu fui vítima de um relacionamento abusivo por 20 anos. Não me canso de me surpreender com os comentários que eu recebo no Instagram. Eu fico impressionada com a falta de humanidade de muitas pessoas. Fico impressionada com a falta de empatia, principalmente de muitas mulheres, porque elas insistem, né, em colocar a culpa na vítima. Então, eu já fui responsabilizada N vezes por tudo que aconteceu aos meus filhos. E isso é uma luta diária. Eu convivo com isso diariamente, mas sempre mostrando de forma muito clara e real para todo mundo que violência doméstica não tem nada a ver com classe social, não tem a ver com grau intelectual de ninguém. Um comentário desse chamou até minha atenção, que a pessoa falou assim: nossa, então quer dizer que curso superior não tem nada a ver com inteligência, ou que inteligência não tem nada a ver com. Vinculando o cargo a ser vítima de violência, gente, isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver porque o nosso grau intelectual, o conhecimento que a gente tem, o dinheiro, o poder aquisitivo. Mulher, eu sempre digo, a mulher nasceu na nossa sociedade hoje fadada a ser vítima. Então, cada mulher que nasce hoje no Brasil, na nossa sociedade ainda extremamente machista, ela tem que lutar diariamente para ela não ser vítima, ela tem que lutar diariamente para não entrar na estatística, porque nascer mulher no país hoje é nascer fadada a ser vítima em algum momento da sua vida. Então, é uma luta constante. Você não está segura na rua, você não está segura no trabalho, você não está segura na academia, você não está segura dentro da sua própria casa. Então, é algo que a gente tem que começar a repensar esse machismo que domina, esse machismo que vem para domesticar a figura feminina, de que a gente nasceu para ser mulher, esposa, mãe, e a gente tem que abrir mão da nossa vida, da nossa independência, dos nossos sonhos para viver aquilo, e o homem com essa noção de que nós somos objetos de desejo, né? Nós somos essa relação de posse, que isso nunca vai ser amor. Eu vivi relacionamento, eu vivi esse relacionamento como posse de alguém por 20 anos, e quando eu resolvo falar, não, eu não quero mais, porque eu vivi 20 anos de um relacionamento abusivo. Então, com todas as minhas fragilidades, que aí remonta lá à minha infância, que me deixavam vulneráveis, eu fui uma vítima porque eu tinha a minha vulnerabilidade, a minha carência afetiva por uma falta de figura materna, paterna e várias coisas da minha infância. Então, eu fui a vítima perfeita para estar ali sendo moldada num relacionamento abusivo. Só que quando esse relacionamento, quando esse abuso começa a ser velado, começa a ser explícito e deixa de ser velado, eu logo entendo porque eu não poderia me manter naquela situação. Então, quando eu vejo, estou ali, tortura psicológica no nível hard já, sofrendo aquele avanço constante de tortura psicológica. E eu percebo que aquilo não era um relacionamento mais saudável. E eu precisei colocar fim, mas é o que toda mulher passa, infelizmente, hoje no Brasil, que quando ela decide colocar fim ao relacionamento, o homem não sabe lidar com o sentimento de rejeição. A gente está aí criada nesse contexto social de que a mulher é objeto de desejo do homem, e aí ele se revolta, né? No meu caso,
ele não se rebelou diretamente a mim. Fui vítima da violência vicária, que é quando o homem ele usa dos parentes mais próximos, ou filho, ou parentes da vítima, mãe, alguma coisa nesse sentido, usa do que a pessoa mais ama para trazer dor em vida para essa mulher. Então, eu fui vítima da violência vicária e tento hoje fazer o possível para que convencer as pessoas, principalmente mulheres, a entender os sinais e muito mais, né, do que entender os sinais é você ter a capacidade de reconhecer os sinais de um relacionamento abusivo para você não vir aí a ser uma vítima e se tornar mais uma estatística, infelizmente, que só cresce cada dia mais no nosso país. Então, veja como que é importante a gente cuidar da saúde emocional, né? E como que a violência psicológica ela é a porta de entrada para violências mais graves, né? Então, é uma escalada, né, doutora? Então, a gente já tem essa vulnerabilidade, essa carência, essa dependência emocional e permanecer nesse relacionamento abusivo. Então, é um alerta que a gente deixa aqui para todas as mulheres que muitas delas ainda falam: "Mas ele não me bate, ele não me agride". Mas a violência psicológica permite, é a porta de entrada até porque a gente também não pode desacreditar. A violência psicológica é a porta de entrada para violências mais graves e a gente não pode desacreditar no potencial ofensivo do agressor. Então, é um alerta, é muito importante que o que a doutora tá nos trazendo, porque é muito mais do que sofrer a violência, é identificar-se vítima. Então, a gente reconhecer e pedir ajuda é essencial. Doutora, então, como você encontrou força, né, para falar, e transformar tudo isso em missão, reconhecer isso tudo que aconteceu de dor na sua vida como um propósito? Janeira, é muito engraçado isso, porque quando aconteceu o fato, eu estava desvinculada de Deus, eu já não acreditava mais na existência de um Deus, porque eu passei a minha adolescência toda dedicada a Deus, só que a minha mãe, na verdade, acabou me afastando muito de Deus. E quando aconteceu o fato, eu não tinha ninguém para culpar, e eu não culpei nem a Deus pelo que me aconteceu, porque eu já não acreditava nele naquele instante. Mas isso foi em julho, né? Quando foi em agosto, eu tive um reencontro com Deus. E então, no primeiro momento, o que me deu força, eu sempre digo, a mesma mensagem que ele usou para me destruir era a mensagem que eu usava como gatilho na minha mente para caminhar em sentido contrário todos os dias. Então, a todo momento, eu pensava, ele me desejou um futuro de tristeza e solidão. Então, eu precisava caminhar no sentido contrário àquilo, porque eu não poderia permitir que o que ele fez prevalecesse. Eu não poderia permitir me sucumbir diante da maldade. Então eu usava aquela frase como meu combustível para me manter de pé. E quando foi em agosto que eu tive esse reencontro com Deus, eu entendi que mesmo quando eu não acreditava, mesmo quando eu negligenciei a presença de Deus na minha vida, ele sempre esteve presente. Ele preparou tudo com muito carinho, com muito cuidado para mim. Deus nunca me abandonou em momento algum da minha existência. Sei que todas as pessoas que ele colocou na minha vida aqui no estado do Pará, né, quando eu cheguei aqui, eu fiquei 1 ano aqui até a data do fato. Então ele colocou pessoas especiais para me acolher, para me amparar, para não permitir que eu me sentisse desamparada e abandonada aqui depois do que aconteceu. Então não tenho dúvidas que hoje a minha força vem de Deus. Não tenho dúvidas que foi ele que me preparou para passar por tudo que eu passo hoje. E sou hoje vivo para ser instrumento de Deus e transformar a vida das pessoas com o meu testemunho. Que lindo, doutor, e forte. Eu gostaria, inclusive, que você agora explicasse o seu método, né? Mente forte e resiliente. Quero que você, como todo esse processo, todo o método pode ajudar mulheres a se identificar vítima, a virar a chave, a a mudar o comportamento e de uma forma que entenda e acredite que existe vida após toda essa vivência de tristeza e de dor.
Perdi seu áudio. Olha só, eu pedi para você explicar o seu método Mente Não, Forte e Resiliente. Pedi para você falar e como isso pode ajudar mulheres nesse contexto de violência, nesse contexto de descrédito, de relacionamento abusivo. então, eu agora no mês de maio, eu fiz uma escolha, né? Que eu estava chegando o Dia das Mães e eu não poderia me entregar a essa data. Eu queria me ocupar e aí eu resolvi escrever um livro. Eu já sou coautora de uma edição agora que vai ser lançada agora em outubro, da edição Mulheres, da editora Líder, Mulheres na Segurança Pública. Então, já escrevi esse capítulo em abril. E aí eu acho que, como eu estava na pegada da escrita, eu falei, bom, eu vou escrever para eu não ficar na tristeza por conta do Dia das Mães. E fui escrevendo para colocar para tentar concatenar as ferramentas que eu uso para me manter de pé. E o segredo para mim, Janira, é a inteligência emocional, o fato de você conseguir reconhecer as suas emoções. Muita gente, eu recebo muito comentário assim, nossa, você é uma fortaleza. Nossa, você é muito forte. Eu não sou uma fortaleza. Eu tenho as minhas falhas, eu não consigo repelir as emoções ruins, pelo contrário. O que me diferencia é o fato de que eu conheço as minhas emoções, eu consigo reconhecer as minhas emoções, eu me permito viver muitas delas, só que eu tenho controle para não permitir que essas emoções me dominem. E aí vem tudo que a gente trabalha no Mente Inabalável, né? Como você construir essa mente forte? Porque isso é algo que é uma capacidade que qualquer ser humano consegue desenvolver. Se você tem, se você trabalha as habilidades de você reconhecer suas emoções, você reconhecer os gatilhos que te levam a determinadas emoções, em quais momentos, você conseguir ponderar qual intensidade você pode se entregar a determinada emoção, até quando que é possível que ela, né, esteja ali te dominando. Eu sempre digo que o segredo do sucesso nunca foi inteligência. O segredo do sucesso sempre foi o lado emocional, porque o nosso lado racional tem uma capacidade enorme, mas se você não domina as suas próprias emoções, não adianta você ter o diploma que for, a capacidade intelectual que for, que você vai sucumbir às suas emoções, elas vão te arruinar, elas vão te levar para o fundo do poço. E a gente vive aí hoje em um mundo que estamos sendo dominados, né, pela internet, muita gente desenvolvendo a síndrome do pensamento acelerado, aí a gente junta com depressão, junta com diversos outros transtornos mentais que está deixando as pessoas completamente vulneráveis emocionalmente. Então, cuidar das emoções, reconhecer as emoções, tentar dosar qual a intensidade que você permite aquela emoção para você é o segredo do sucesso para cada pessoa, e é isso que eu faço na minha vida, é isso que eu faço com o meu luto. No começo, muitas pessoas falaram para mim, você está pulando o luto. Eu digo, gente, eu não estou pulando luto. É porque enquanto as pessoas não te veem no fundo do poço, de olheira, enfurnada em casa, trancada, que você está num quarto escuro que não quer sair, parece que ninguém está feliz com o seu luto. Então, você só está no luto se você se entregar à dor. Se você se sucumbir à dor, você está vivendo a fase do luto. Só que o meu luto não tem fase. O luto de uma mãe que perde um filho não é o mesmo luto de uma namorada que perdeu o namorado, não é o mesmo luto de uma irmã que perdeu um irmão. O luto de uma mãe que perdeu o filho, ela perde a própria razão de existir. E esse meu luto, eu vou viver com ele até o final dos meus dias. A dor que eu sinto hoje é a mesma dor que eu vou sentir até o meu último suspiro, porque já se passaram 2 anos e a dor não diminuiu. E quando eu me projeto naquele quarto, naquela cena, eu sinto a mesma dor que eu sentia 2 anos atrás. Então, não tem uma fase do luto. Eu vou viver esse meu luto eternamente até o meu último suspiro. O que eu preciso é aprender a conviver com essa dor. Eu preciso entender que eu não posso permitir que essa dor me domine. E aí vem outro conhecimento, que vai muito da base da espiritualidade. Eu entendi que eu não preciso viver sem os meus filhos. O vínculo que liga mãe e filho
é algo tão forte, que não é o plano físico, não é a existência material que vai destruir esse vínculo. Então, hoje eu entendo, eu, Amanda, eu preciso aprender a viver sem a presença física dos meninos, mas a gente é muito mais do que matéria, a gente é espírito, e eu tenho trabalhado a minha espiritualidade cada vez mais, me conectado com a espiritualidade cada vez mais para conseguir ouvir Deus falar comigo, para eu conseguir sentir a presença do Marcelo e da Letícia comigo. E isso é algo que acalma muito o meu coração. Para muitas pessoas pode ser incongruente, incoerente, mas eu carrego em mim hoje uma leveza que eu não consigo nem expressar em palavras, e eu sou muito grata a Deus por isso, por ele ter me mostrado o caminho, por ele trazer esse conforto para mim, porque realmente num momento de dor, de perda, o único capaz de confortar o nosso coração é Deus, e eu entendi, é muita sabedoria, o que eu peço a Deus a todas as minhas manhãs: Senhor, me dê sabedoria, porque eu preciso aprender a sobreviver. E uma mãe que perde um filho, ela é isso, ela sobrevive a uma nova realidade, e eu hoje aprendi a sobreviver sem a presença física do Marcelo e da Letícia, que era algo que eu era muito ligada realmente à matéria, porque a gente era muito carinhoso, então é muito de apertar, de abraçar, de cheirar, e isso me faz muita falta, sim, mas eu entendi que a gente é muito mais do que isso, e eu busco por isso a cada instante. Então, eu busco trabalhar muito a minha espiritualidade para que eu consiga estar em conexão o máximo possível com o Marcelo e com a Letícia. Olha que importante, né? Identificar a sua, o que te abala, as suas dores. Então, o poder da mente, o poder do controle emocional. Então, quando a gente fala muito desse relacionamento tóxico, né? O que te causa medo? O que você está dentro do próprio lar e você tem medo da fala, você tem medo da transformação do rosto, você tem medo do comportamento que esmurra a parede, cadeira, mesa, do comportamento que quebra. Então, identificar esse medo, identificar o que te acelera por dentro. É tão importante, né, doutora, para você principalmente saber qual vai ser sua reação, para você dominar as suas emoções. Então, muitas vezes a gente continua vivenciando esse relacionamento tóxico, essa dor que nos desequilibra muitas vezes, nos tira da razão, mas a gente não consegue identificar que isso é uma dor que nos abala, que nos entristece, e a gente vai naturalizando. Então, olha a importância e esse método a importância que a doutora compartilha, porque assim, eu vejo em você e agradeço muito por você compartilhar todo esse momento, toda essa vivência, tá trazendo ensinamento para todos nós, tá alcançando milhares e milhares de pessoas a identificar o que te adoece, o que te abala, qual que é a força que você tem, a força interior. Muito importante, doutora. E olha, eu quero que você deixe uma mensagem aí para mulheres que sofrem violência e acreditam que não há saída. Bom, primeiro, Janira, só voltando no e-book, né? Sim. A gente tem trabalhado muito isso, a questão de você se reconhecer dentro de um relacionamento abusivo, reconhecer as suas emoções, saber, né, se fortalecer para você sair de um relacionamento em segurança, porque a gente sabe que a mulher que vive dentro de um relacionamento abusivo, não é porque ela está me ouvindo falar hoje, ela vai falar: nossa, eu vivo isso, né? Porque eu estou me diminuindo para caber no espaço do outro, meu relacionamento, eu estou pisando em ovos para não causar um desconforto, então eu acho que eu estou num relacionamento abusivo e eu quero sair. E a gente sabe que não é assim, de uma hora para outra. Então a gente eu tive a preocupação de trazer até isso lá no Mente Forte e Resiliente, que é justamente você bolar estratégias para você se fortalecer emocionalmente, para que você consiga sair de um relacionamento abusivo e segurança, entendendo também de onde vem, né, a sua vulnerabilidade, de onde vem a sua fraqueza, para que você não cometa novamente o erro de cair em outro relacionamento abusivo. Então, muito além de você conseguir sair de um relacionamento abusivo, é você conseguir reconhecer o que te deixa vulnerável a esse tipo de relação, para que você se cure, se trate
e você vá viver ali em busca de um relacionamento saudável, porque o fato é, onde tem dor, não tem amor. E o relacionamento, ele tá para a gente se completar, né? Quando a gente pensa na palavra solteiro, a gente tem que lembrar que é um conjunto de duas palavras, que é o só e o inteiro. Então, destruir essa cultura social de que a gente está em busca da nossa metade é o primeiro passo para a gente ir atrás de um relacionamento saudável. Ninguém precisa ir para um relacionamento achando que você vai ser completada pelo outro. Porque enquanto a gente viver pensando que o outro nos completa, quando esse outro sai, você sente um vazio tão grande que é como se literalmente tivessem tirado um pedaço. Então, entender que a gente é um inteiro, isso eu trabalho muito no livro. Eu dou ferramentas para que as pessoas trabalhem muito o seu autoconhecimento e o seu amor próprio. Quando você sabe quem você é, quais os seus desejos, quais são os seus sonhos, os seus medos, as suas qualidades, os seus defeitos, quando você se entende como ser humano e você consegue definir a sua personalidade, o seu lugar no mundo, você fica muito menos vulnerável a ser manipulada ou a ser vítima de um relacionamento abusivo. Então, trabalhar o autoconhecimento e o amor próprio é a principal ferramenta que a gente tem lá no e-book hoje para você não cair em um relacionamento abusivo. E o nosso objetivo é sempre esse: evitar que outras pessoas vivam relacionamentos em que elas se diminuem cada vez mais, deixem de sonhar, deixem de viver sua própria vida para viver um relacionamento ou viver em função do outro, porque isso não é um relacionamento saudável. Enquanto você está pisando em ovos para ele não gritar com você, para ele não dar um murro na parede, para ele não falar que você está feia, está gorda, que você está isso, que você não pode aquilo, esse relacionamento não é saudável. E lembrando que aí a violência ela tem que ser observada nos mínimos sinais. E a violência psicológica ela tem muita importância, porque muitas vezes eu, Amanda, não fui vítima de violência física. Por quê? Porque ele sabia que a mão, só o fato de levantar a mão para mim, representaria o fim da nossa relação. Isso ele tinha total certeza. Eu jamais permitiria uma violência física. Então, ele sabia que a violência física não era o caminho, mas ele usou da violência psicológica aí por 20 anos, completamente de forma velada, que eu fui perceber quando começou a ficar completamente explícito. Então, e a violência psicológica, ela tem um problema de que, como a gente não vê, o nosso cérebro tem uma dificuldade em projetar a periculosidade daquela lesão, daquela tortura. Porque quando a violência é física, o seu corpo, o seu olho vê, o seu cérebro entende que aquilo você está machucada, que você está ferida. Já a violência psicológica, não. Você tem essa dificuldade e você vai achando que você dá conta. Só que, de repente, vai acumulando, acumulando. Quando você vê, você já não se ama mais, você já abriu mão de tudo que você queria, porque você projetou em você tudo que ele falou que você era ou que você não era por todos os anos de relacionamento. Então, dar atenção à violência psicológica é super importante e toda violência ela precisa ser combatida, por menor que ela seja, para que a gente evite aí estatísticas mais graves dentro do âmbito doméstico. É isso aí, doutora. Veja só, então, a violência psicológica é a porta de entrada para todas as outras violências, inclusive a violência fatal, que é o feminicídio. Então, a importância também que a doutora trouxe é com relação a sair de um relacionamento de forma segura. Então, é segura emocionalmente falando e segura também dentro da sua integridade física. Então, nunca se deve incentivar a saída no momento de tensão, a partida da mulher, fazer as malas naquele momento de tensão, porque geralmente isso pode agravar ainda mais. Então, é possível sim romper o relacionamento, mas precisamos ter essa inteligência emocional, utilizar de ferramentas para que a gente consiga tomar a decisão de forma segura. Para onde ir, com quem compartilhar, a quem pedir ajuda. Isso é muito importante, né, doutora? Então, É muito e importante. prestar muita atenção nos sinais. A violência psicológica, ela fragiliza, ela nos deixa dependente emocionalmente
E é justamente isso, deu medo, você está pisando em ovos, você está vivendo esse aceleramento quando ele chega, ou quando ele fala, ou quando algo acontece dentro do lar, que desequilibra os ânimos. Então, isso são sinais, claros de que você vivencia um relacionamento abusivo. Doutora, então agora vamos, deixar, né, essa mensagem para mulheres que sofrem violência e o que você também diria para homens que não entendem o impacto da violência nas crianças, nesse ambiente familiar. Então, quarta-feira eu participei de uma palestra, né? Eu estava num ambiente muito hostil, que o público era majoritariamente homem, e eu percebi que eu preciso ter até mais cautela para, como vítima de violência doméstica, falar sobre vítima de violência doméstica. Porque a gente sabe que a gente não pode generalizar. E eu repito isso, eu sempre digo isso nas palestras, porque se a gente enxergar só a dor, eu acho que a gente está vendo pouco da humanidade. Eu acho que a humanidade ela é muito mais amor do que sofrimento, porque se fosse o contrário, a gente já teria sucumbido. Então, eu acredito sim em relacionamentos saudáveis, acredito sim que há homens que amem verdadeiramente suas companheiras, que respeitam e que querem construir um relacionamento aí de muito amor, de verdade, de respeito, de segurança. Mas o que a gente tem que entender é que a gente só vai parar de morrer. E lembrando que hoje no Brasil, a cada 4 horas, uma mulher morre pelas mãos de quem deveria cuidar. A cada 4 horas, uma mulher morre no Brasil hoje, todos os dias, pelas mãos de quem dizia amá-la. A gente só vai entender que a gente precisa mudar desde o início da educação dos nossos filhos. Você ensinar a menina, a sua filha, a criança, que ela precisa ser amada, cuidada e respeitada, que ela não pode aceitar ser tratada como objeto, ser tratada como uma pessoa que vai simplesmente exercer sua função social de antigamente, que era casar e ter filho. Hoje, se uma mulher de 30 anos na nossa sociedade, né, não casou, agora acho que nem tanto, mas antes, mas da minha época, por exemplo, eu já tinha essa meta, né? Se tiver 30 anos, você não casou, você já vai ficar para titia. Então, esse conceito social a gente tem que começar a inverter e temos que começar a inverter agora. Então, estimular as nossas crianças a buscarem a identidade delas, o que elas querem, quem elas são no mundo. Quando elas estiverem na vida adulta, já quase que completo essa noção de pessoa, de função social, de existência humana, aí sim ela se entendeu como inteiro e aí ela pode procurar uma pessoa para ela transbordar, né? Para ela ser mais, para ela ir além. Mas enquanto a gente viver achando que a gente precisa do nosso outro, da nossa outra metade para se completar, a gente vai estar sendo vítima, vai estar sendo tratada como objeto e esse não é o objetivo. E os homens precisam ser educados de que nós não somos objetos de desejo de ninguém. E a mulher ela está aqui para ser cuidada e respeitada. Eu sempre digo, a mulher é o portal da humanidade. É pelo corpo de uma mulher que nasce uma nova vida. Então, isso por si só, já é motivo para a gente ser tratada de quase que uma divindade. O corpo de uma mulher precisa ser respeitado como se ele fosse um templo. E a gente precisa ter esse conceito, tanto homem quanto mulher. Então, o respeito quanto ao sexo, o respeito quanto à nossa incolumidade física, isso é muito importante e a gente precisa desenvolver essa capacidade de pensar assim. Eu não enxergo a nossa diminuir nessa quantidade de violência enquanto não virem outras gerações, porque a gente ainda está impactada por esse machismo estrutural muito forte. Então, o que a gente realmente precisa é mudar na educação. A gente só vai diminuir a estatística quando a gente lutar na raiz do problema. E a raiz do problema está na educação. Então, pais, ensinem os seus filhos a serem homens. Ensinem as suas mulheres a serem bem tratadas, serem tratadas como templos da vida, como portais da vida, com muito amor próprio, com muito autoconhecimento, porque quando a mulher ela sabe quem ela é, o que ela quer,
ela se ama com muito amor e muito cuidado, ela não vai admitir qualquer coisa na vida dela, não vai admitir que venha um homem e trate ela menos do que o pai, por exemplo, a vida inteira tratou. E a cultura do objeto, da objetificação, a gente tem que mudar isso, porque não somos objetos. Crianças estão sendo estupradas dentro de casa. A cultura de que a culpa da mulher, vão ter que mudar isso. Não é a culpa da roupa que ela usa. Não é. Você tem aí bebês de 6 dias, agora foi o recorde, né, mundial aqui no Brasil. Um bebê de 6 dias foi abusado. Você entender, perceber que nenhuma mulher não está segura nem dentro da sua própria casa, ela não tem segurança nem dentro do seu próprio quarto, porque ela é violentada pelo pai, pelo irmão, pelo tio, pelo primo, pelo avô. Então, onde a gente vai parar se a gente não trabalhar a educação e tratar muito com essas crianças a educação sexual, porque elas muitas são abusadas e só vão entender que são abusadas, que foram abusadas na vida adulta, porque ninguém fala sobre educação sexual, tem todo um tabu, toda uma problemática aí, muitas vezes até religiosa, mas é importante que a gente converse. Então, pais, conversem com seus filhos sobre educação sexual, porque se você não falar para o seu filho onde pode tocar, onde não pode ser tocado por ninguém, o que ele pode acessar, qual tipo de informação ele não pode, a gente vai continuar vendo nossas crianças serem abusadas sexualmente. Isso não é bom para ninguém, porque uma criança abusada sexualmente, ela vai carregar um trauma aí para a vida inteira e não é essa bola de neve que a gente quer da nossa sociedade. A gente quer realmente que o amor impere cada vez mais e a gente precisa trabalhar nessa cultura social da educação sexual, do autoconhecimento e do amor próprio dentro de casa. É justamente isso. Então, a gente sabe que a educação, e não é só a educação lá dentro da escola, é a educação dentro de casa, né, doutora? Desde da primeira infância, a gente começar a entender e a explicar, a desmistificar esse tabu. De fato, nós fomos construídas assim, para não falarmos de sexualidade, não falarmos do nosso corpo, não nos ensinaram onde pode e onde não pode. E a violência justamente acontece, principalmente a sexual, dentro de casa. Então, a violência contra criança, adolescente, mulheres, somos vítimas nos nossos lares, no lugar onde deveria imperar o amor, o respeito e a proteção. É ali, nesse local, que são as estatísticas de violências contra a mulher, criança e adolescente. Então, doutora, vamos reforçar agora a importância de romper o silêncio, com uma mensagem para a gente, e que conecta também com o movimento Voz. Esse movimento ele está nascendo nesse sentido de darmos voz a mulheres, darmos voz a dores silenciadas, a pessoas que ainda estão entendendo que tem que repetir esse padrão, porque a minha mãe foi feliz assim, porque ele vai ser um bom avô, ele é um bom pai, mas continua vivendo nesse relacionamento de forma que, que está infeliz, né? Que está silenciada e que está sofrendo toda essa violência, ainda que a psicológica, né? Que é a principal, porque é ela que destrói por dentro, né? Então, a gente sabe que as mulheres hoje estão vivenciando violência e ostentando sorriso no rosto, no ambiente familiar, no ambiente corporativo. E qual é a mensagem de romper o silêncio que a senhora deixa que você deixa, tão jovem, que você deixa para todas nós? Eu estava até procurando aqui, que eu vi essa semana uma frase que mexeu muito comigo. Tem muitos homens aí mantendo uma reputação por conta de mulheres que estão sendo silenciadas. Então, mulheres, não se calem, não se diminuam para caber no lugar de ninguém, não se anulem para que o outro viva às suas custas. Então, quando essa frase diz, né, que tem muito homem mantendo uma reputação, porque tem mulheres que sendo silenciadas, é porque é o padrão da nossa sociedade machista e é esses paradigmas que a gente precisa quebrar para a gente romper esse ciclo da violência.
parar de achar que a gente precisa se diminuir, se anular por conta de um relacionamento, por conta de uma família. E isso não pode acontecer. A gente tem que, se tá ruim, porque muitas vezes também, talvez você nem esteja num relacionamento abusivo de um cara que tem um transtorno mental, por exemplo, de um narcisista ou um psicopata. Talvez você está num relacionamento ruim pelo simples fato de que você não consegue ter a liberdade de dialogar com seu companheiro. Então, são pequenas coisas que você pode ajustar e tentar mudar o padrão do seu relacionamento. Se você está num relacionamento que você está pisando em ovos para que ele não fique nervoso, talvez não seria hora de você conversar com ele quais condutas sua ou dele tá ruindo dentro daquela relação para que vocês tenham a oportunidade de ajustar o comportamento e tentar fazer com que aquele relacionamento seja um relacionamento saudável. Fomos domesticadas a isso. Então, isso essa corrente a gente tem que quebrar. Parar de entender que a gente não tem vida própria. Você, mulher, você tem vida própria dentro de um casamento. Se algo não está bom para você, fale com o seu companheiro que a conduta dele não está boa, não está refletindo muito bem em você, você se sente mal com aquilo, porque muitos relacionamentos o homem simplesmente mantém um padrão cultural, porque ele foi ensinado a viver daquele jeito, o pai dele vivia assim com a mãe, o avô dele vivia assim com a avó, e ele está só repetindo o padrão. Muitas vezes ele não é um abusador racional, consciente, é só um padrão cultural machista. Então, converse com seu companheiro. Olha, esse seu comportamento não está legal. Eu quero trabalhar. Talvez você não se impõe para trabalhar porque você nunca falou para ele, eu quero trabalhar. E aí ele só vai repetindo padrões. Então, o diálogo ele é muito importante. Agora, quando a gente está diante de abusadores natos, contumazes, aí você tem um relacionamento que o ciúme ele é patológico, é aquele controle. E aí tem que ter muito cuidado também para você não entender esse controle todo que ele tem sobre você como cuidado, que é o que eu tive, por exemplo, por 20 anos, eu fui domesticada a ver todo o controle que ele tinha sobre mim como cuidado. E eu não percebia que aquilo era um ciúme completamente patológico. Então, tome cautela com relação ao ciúme, observem os sinais, vamos tentar romper esse ciclo. Não lembra que ninguém muda ninguém. Se o cara ele tem aí um desvio de personalidade, se ele é um psicopata, se ele é um narcisista, não adianta você orar, que infelizmente ele não vai mudar. Ele está aí para ele tem um objetivo de vida aqui e ele vai cumprir esse objetivo dele, seja com você ou com outro, e queira Deus que não seja com você. Mas ninguém muda ninguém, então parar de achar que você vai manter um relacionamento na esperança de que o seu comportamento vai mudar o comportamento do outro. Ninguém muda ninguém. O outro muda por ele mesmo, por desejo interno dele. Então, o homem que está dentro de um relacionamento, que o comportamento dele decorre de um machismo e é algo que ele pode ajustar internamente e tentar mudar aquilo para viver um relacionamento saudável, manter uma família feliz, bacana. Agora, enquanto você tiver com uma pessoa que ela só quer te controlar, te manipular, te diminuir, para você viver em função dela, não vá achando você que você vai viver 10, 15, 20 anos que você vai conseguir mudar essa pessoa, que você não vai mudar. Você está aí desperdiçando seus anos de vida, está correndo perigo de vida e está se anulando para viver em função de outra pessoa. E aí eu volto na frase anterior. Homens estão tendo as suas reputações aí, né, completamente, estão mantendo as suas respeitadas, porque muitas mulheres estão sendo silenciadas. Então, mulheres, não silenciem, falem, gritem, porque eu estou aqui para gritar, literalmente para gritar. Mulheres são mortas a cada 4 horas no nosso país. A gente precisa mudar essas estatísticas. Enquanto a gente for omissa, calada e silenciada, essa estatística só vai aumentar. Então, busquem o espaço de voz de vocês, busquem o espaço de fala de vocês, porque tem gente que quer ouvir e cada vez que uma mulher se manifesta, ela desperta, né, a consciência em outras mulheres, e isso aí é uma cadeia, é um efeito dominó muito positivo. Então, a gente tem que estar junto nessa luta, porque a gente não pode permitir que sejamos mortas e sejamos abusadas constantemente sem que a gente não faça nada. Então, vamos lutar para sair desse ciclo da violência doméstica, que é o cara grita com você hoje, você não faz nada,
Aí amanhã ele está o melhor marido do mundo, que vem, né, a fase da violência, vem a fase da lua de mel, daqui a pouco ele vai, porque ele gritou, você não fez nada, ele se vai achar no direito de te dar um murro agora, ou te dar um empurrão. Então, quanto mais a violência vai intensificando, mais grave é, porque ela vai intensificando porque a mulher não reage. Porque quando a mulher reage no primeiro aumento de tom, quando a mulher vira para o cara e fala, não fale assim comigo, porque eu não preciso ser tratada assim, pode ter certeza que ele vai abaixar o tom de voz e ele vai rever o padrão de comportamento dele. Ele sabe que com aquela mulher ali, ele não vai poder crescer. Então, a gente precisa se impor. Dentro de nós há uma força inimaginável. Eu sempre digo isso também. Então, não se sinta fraca, não se sinta incapaz dentro de nenhum relacionamento. Você é forte, você consegue sair disso e observar muito esse ciclo. Ele começa pequeno, depois ele tenta falar para você de que ele vai mudar, mas ele não vai mudar, ele te trata muito bem, te trata como a melhor mulher do mundo, mas o ciclo vai voltar, ele vai ficar nervoso de novo e a agressão sempre vai aumentar, porque essa agressão no ciclo da violência, ela é escalonada, ela começa pequena e ela vai aumentando cada vez mais, e a gente não pode permitir que isso aí acabe com outras vidas. Então, se atentem ao ciclo da violência e não se calem. Vamos falar e vamos alertar cada vez mais mulheres para que a gente consiga salvar aí inúmeras vidas. Justamente, olha o ensinamento que eu acabo de aprender aqui, né? Então, outra coisa que a gente precisa é desmistificar, parar de romantizar os relacionamentos e como ensinam pra gente, né? Eu tenho que encontrar a tampa da minha panela ou o parceiro que vai me complementar. Não, a gente precisa entrar num relacionamento íntegras. E precisamos saber da nossa força, da nossa satisfação de estarmos sozinha. E que essa pessoa que entrar na nossa vida, ela precisa vir para transbordar. Olha que importante sua fala. Eu É isso, gravei aprendeu muito direitinho. bem isso. E é muito importante que nós, mulheres, nos encontramos na plenitude, na nossa integridade, enquanto mulheres, sozinhas. Então, que a gente tenha essa capacidade de encontrar a nossa força, o nosso equilíbrio emocional, de não permitirmos ou de se acontecer, se identificarmos algo que nos abala emocionalmente, que a gente dê um basta, ou que a gente abra um diálogo, como foi bem dito aqui pela doutora, que a gente abra um diálogo de paz, um diálogo, olha, eu quero construir um relacionamento saudável, e esse ponto aqui não tá legal, essa forma de falar comigo não está correta, isso aqui está influenciando nisso, e a gente precisa encontrar dentro do relacionamento esse equilíbrio e esse respeito, doutora. Olha, muito obrigada. Outra coisa que me tocou muito na sua fala, eu uso a minha voz e eu estou aqui para gritar. E nós também estamos aqui para gritar. Nós estamos para gritarmos aqui, mulher, não silencie. Use a sua voz, você tem voz. Você precisa aderir a esse movimento e acreditar na sua voz. Acreditar nos seus projetos, na sua força, nos seus ideais, na sua fortaleza. Você precisa romper o silêncio e precisa, de fato, buscar ajuda, encontrar pessoas, criar uma rede de proteção, uma rede dentro do seu ambiente familiar, para que você peça socorro e para que você também coloque a público essa reputação ilibada que na sociedade é uma e dentro de casa é outra. Então, que a gente tenha a coragem de romper o silêncio de modo a contar para as pessoas, inclusive a família, de que aquela pessoa, aquele companheiro, ele é abusador, de que ele não é tudo aquilo que ele prega, principalmente no ambiente da igreja. A doutora falou muito bem sobre isso, quanto que a igreja tem uma influência, a religião, na verdade, tem uma influência na vida comportamental do casal, da família, e a gente tem que tocar, a gente tem que falar sobre isso sim. E esse é o papel do Movimento Voz, de trazer essa consciência de que nós não podemos mais nos silenciarmos diante de algo que nos abala, que abala emocionalmente, que nos adoece e que nos sobrecarrega. Doutora, muito obrigada pela
contribuição, você é um ser de luz. Eu tenho certeza que Deus está transbordando na sua vida e te fortalecendo cada vez mais para alcançar não só mulheres, mas homens. E ter a certeza de que você é sim instrumento de transformação. Então, eu vou convidar aqui o nosso público, né, que assistam esse episódio que está emocionante, que muito mais do que trazer informação, a gente a doutora trouxe ferramentas de que é possível sim vivermos um relacionamento saudável. Os homens são pessoas do bem, existem sim relacionamentos bons e a gente precisa modelar esse tipo de comportamento e nunca afastarmos, né, de um ser divino. A gente tem que ter essa crença em um Deus que nos sustenta e que nos direciona nesse mundo. Muito obrigada, doutora. Faz uma convocação aí para assistirem esse episódio, o 6º episódio, que a gente vai de... Janeira, quero te agradecer muito aí pela oportunidade. Quero, né, pedir para o pessoal me seguir lá no Instagram, quem não me conhece ainda, que me siga lá no Delegada Amanda S. Vai ser um prazer ter vocês lá comigo para acompanhar um pouquinho mais da minha trajetória. Se me der licença, eu queria falar um pouquinho do meu projeto. Sim, eu estou com um projeto agora, né, Mente Forte e Resiliente. Então, a gente tem o grupo de WhatsApp, que é um espaço completamente gratuito, que todo mundo pode entrar, participar. É uma comunidade que a gente compartilha material, compartilha ferramentas, muita mensagem motivacional, mas muita mensagem também de conhecimento, que é justamente para a gente trabalhar todos os pilares aí, tanto, né, a nossa mentalidade, a cultura física, mental e espiritual, para a gente evitar relacionamentos abusivos. Também trabalhamos na questão do luto, então é um espaço de muito conhecimento e muito crescimento pessoal para todo mundo. Com relação à plataforma, eu lancei em junho, né, o livro, o e-book, o livro digital Mente Forte e Resiliente. Ele é um guia prático, onde eu compartilho lá as ferramentas que eu usei para me manter de pé, dessa habilidade com o conhecimento das emoções e como desenvolver a inteligência emocional. E também tem na plataforma mentorias. Eu tenho 2 mentorias lá individuais, com a mentoria prêmio lá, que é super completa, que além de trabalhar, né, individualmente ali com alguém as suas dores, tenho entregado ferramentas que têm transformado muito a vida dos mentorandos. Eu estou muito feliz com o resultado. Está repercutindo super bem, está me deixando muito motivada. Isso para mim é muito positivo, porque você saber que realmente você, né, pega na mão de alguém e consegue transformar a trajetória de vida dessa pessoa é algo fenomenal. E eu sou muito grata a Deus por ele ter me dado essa oportunidade. Então, a gente tem tanto o e-book, que é o livro digital, que você tem acesso a uma plataforma digital com vários e-books lá também, materiais de apoio, muita coisa bacana para o seu crescimento pessoal. E tem as mentorias também, que tem me dado essa oportunidade de estar mais de perto de algumas pessoas e acompanhar os mentorandos. A gente desenvolveu um diário, está muito bacana. Eles estão gostando muito e está sendo um trabalho muito positivo. E a todos os seguidores aí do Movimento Voz, eu peço que vocês não percam esse episódio. Compartilhem nas suas redes sociais. Vai ser um prazer ter vocês aqui com a gente nesse movimento de libertação. A gente está aqui para gritar ao mundo que a gente não quer mais morrer, a gente não quer mais ver nossas crianças sendo abusadas, mas para isso a gente tem que se unir. E mulherada, principalmente, vamos nos unir, vamos parar, vamos tentar colocar em prática a palavra sororidade, que é realmente dar as mãos e caminhar juntas, porque o que eu mais vejo e o que mais me deixa triste é ver mulheres culpando as vítimas de violência doméstica. Então, vamos trabalhar essa empatia e juntas aqui. Vem para esse movimento, vem para o programa, que você vai sair um pouquinho, 1% transformada. E isso, para mim, já é um momento de gratidão muito grande, porque eu sei que, se Deus me colocou aqui, a Janeira me fez o convite, e eu não poderia deixar de aceitar, que é porque eu sei que Deus está usando isso aqui para transformar a vida de muitas pessoas. Todo mundo que, né, tiver acesso ao programa, não tenho dúvidas de que sua vida será transformada de alguma forma. Muitíssimo obrigada. Obrigada a você, doutora, e vá com Deus. Eu vi que você está angustiada para ir lá para Minas, né?
Eu te acompanho, já disse que eu tô te stalkeando e eu tenho certeza que você vai se surpreender da sua Amém, força, amém. da sua coragem. Deus te abençoe, tá? Muito Amém. obrigada.